Quem fala muito bem sobre a extrema-direita é o professor Pedro Serrano. E ele diz aqui algumas coisas interessantes que eu vou selecionar e mostrar para vocês, porque eu faço entrevistas com ele semanalmente e, de fato, ele tem algo muito interessante sobre os estudos que ele faz a respeito do nazismo. O Pedro Serrano ele acompanha justamente essa questão do entendimento que a gente deveria ter a respeito da extrema direita. Me dá só um minutinho, gente. Inclusive, enquanto isso, vão curtindo e vão compartilhando, que é bastante necessário para todo mundo ficar muito bem informado, gente, a respeito de tudo o que acontece nas redes sociais. Mas eu vou pegar aqui rapidamente, só para vocês entenderem aqui, e para a gente ver justamente acompanhando aqui, só um minutinho. Foi uma live que eu fiz com ele há algum tempo e a gente vai poder acompanhar isso aqui. Deixa eu deixar em tela grande, depois eu vou ler alguns textos a respeito dos discursos recentes do Bolsonaro. Mas olha só como é que foi essa live. Vamos lá. É evidente que não. Então, pelo menos nesse trecho, o que o Monark fez não foi defender o nazismo como prática. Foi dizer que pode, de forma absolutamente equivocada face à democracia, né? Ele defendeu que pode existir um partido nazista no sistema, né? Ou seja, ele propôs uma mudança na legislação. Agora, como é que é o tipo penal brasileiro? É um tipo ruim, gente, né? No artigo 20 da lei antirracista, coloca uma coisa geral, de você ser crime você estimular práticas racistas, etc. É mesmo. Mas você falar que é o que possibilitar a criação de um partido nazista é estimular, é algo muito indireto, é perigoso começar a usar. Eu li o artigo agora, inclusive, tá, gente? É nesse artigo que o pessoal de São Miguel do Oeste pode ser enquadrado. Esse tipo de relação indireta para caracterizar crime. Só para explicar para os leigos, a conduta penal tem que ser interpretada restritivamente. A palavrinha que está na lei tem que ser aquela. Em relação ao nazismo, qual a palavrinha que está na lei que o Fernando Henrique criou? Que é crime você fabricar, divulgar ou portar símbolos distintivos, roupas que tragam a cruz gamada ou a suástica como forma de apologia ao nazismo. Olha como a conduta é estrita, não é? Então, eu acho que assim, agora, a fala do Adrilles, não. Ele, quando faz aquele negócio, eu dei entrevista ontem no 247, não tinha rolado isso ainda. Quando ele faz aquele símbolo, aí ele pode sim estar estimulando práticas nazistas, porque utilizou de um símbolo próprio do nazismo, né? E isso pode, teoricamente, ser enquadrado no artigo 20. A mesma diferença entre eu defender a marcha da maconha, ir na rua lutar por mudar a lei, e eu fumar uma maconha de público. Fumar maconha de público é estimular o consumo, é crime, né? Agora, quer dizer, para mim não é crime, porque eu tenho outra teoria sobre a constitucionalidade disso, mas em termos da lei penal seria crime. Uma coisa é eu fazer o símbolo do nazismo, aí estimular a prática, uma prática racista, digamos assim, né? Então, você enquadra no artigo 20, né? Que é o caput. Agora, lá no artigozinho, no parágrafo que fala do nazismo mesmo, é difícil enquadrar. Vocês querem que eu leia para vocês, para não ficar dúvida? Por favor. Eu posso ler. Porque ontem, como eu falei isso no 247, teve muita gente me criticando. Ele está querendo liberar o nazismo. Entendam o que eu falo, pelo amor de Deus, nós precisamos ter um mínimo de compreensão comunicativa nesse ambiente. As questões são complexas que nós estamos tratando, tem que entender raciocínio complexo. Se não tiver, vai fazer outra coisa. Tem muita coisa a fazer na vida, não precisa ficar discutindo isso. Só prejudica a sociedade, né? Então, vamos lá. Gente me ligando aqui. Então, está no parágrafo 1º. Olha só como é que é o dispositivo específico da questão do nazismo. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Isso é que é apologia de nazismo no Brasil. Está claro o que eu estou dizendo ou não? Sim.
Entendeu? E não está enquadrado. O uso da mão, acho que ainda dá para dar uma forçadinha e enquadrar aqui. Mas o que o Monark falou, não, ele propõe uma mudança na legislação. Aí tem no caput desse artigo, tem praticar, induzir ou excitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí eu acho que o negocinho da mão dá talvez para ser enquadrado, porque não é que você está propondo um debate se a Constituição e a lei devem ser alteradas para poder existir um partido nazista. Você está estimulando uma prática nazista, que é uma prática antirracista. Perdão, uma prática racista. Então, quando ele levanta a mão, aí sim eu acho que tem que investigar, tem que ver a intenção dele. Crime é complicado, tem que ver se o cara tinha efetiva intenção de divulgar o nazismo, tem que fazer tudo isso. Né? Essa discussão não é fácil. Não é fácil. Não. Vocês sabem quem defendeu? Uma coisa que eu acho indefensável. Defendeu a conduta de um professor norte-americano que defendia a revisão da questão dos campos de concentração na Segunda Guerra e das mortes de judeus. Quem defendeu o direito dele de falar? Chomsky. O Greenwald fala isso. No interior da esquerda. E 2 vezes ele fez isso na vida. É um erro de Chomsky. Uma má compreensão dele também. Mas vejam como é complexo esse debate. Não é algo simples de travar. Então, eu creio que há um evidente equívoco no que seja a concepção do monarca sobre Constituição, democracia, uma forma autoritária de pensar sobre a roupagem de algo liberal. Deixa eu só dar o contexto para vocês, tá, gente? O Serrano fala sobre os símbolos nazistas e o extremismo. Foi na época que o Monark foi banido do Flow Podcast. E aí ele deu essa aula para a gente entender justamente sobre a própria legislação, para vocês entenderem a violência desse tipo de ato, de você autorizar a sociedade brasileira a ter símbolos, a ter atos considerados nazistas, aí, simbolicamente, pelo menos. É algo que é uma defesa da livre opressão e não da livre expressão. Ele quer dominar o corpo dos outros. Não basta ele dominar o próprio corpo, ele quer dominar o corpo dos outros, quer poder matar o outro, inclusive. Quer poder comercializar crianças. É isso que essa gente pretende. Eu não estou exagerando, é proposta desses libertarianistas você poder comercializar o seu filho. Porque você tem a posse do corpo dele. Essa que é a justificativa. Né? É gente Quer dizer, que acha que é possível. É gente que defende a legitimidade política da pedofilia. É isso que nós temos que entender. A gente abjeta, é uma forma de pensar abjeta no plano moral e político, que está aqui no Brasil passando com jeitinho de anarquista, de só como eu sou bacana, né? Sou libertário, porra nenhuma. Um bando de autoritários abjetos no plano moral. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é, ele por defender essas ideias deve ir preso? Não, senão nós vamos virar uma ditadura aqui, gente. Mas ele pode ser processado de uma maneira mais adequada dentro do que ele fez. Não, eu tenho que olhar toda a fala dele. Se ele em algum momento fez alguma fala, gente, eu não vou fazer isso, eu não vou ficar olhando a fala desse menino. Eu devia Tá bom, ter... não, tranquilo. Deixa eu te falar. Devia ver com mais assim, exatidão, se tem alguma fala dele. Esse negócio de antijudeu, por exemplo, pode tentar ser enquadrado no artigo 20. No artigo 20, porque no específico, que todo mundo falou aí na internet, não, apologia do nazismo, no Brasil, apologia do nazismo é aquilo que eu li. Vocês vão falar, pô, tem que mudar a legislação. Tem que mudar a legislação para valer daqui para frente. Nós temos que ampliar esse tipo penal. Isso eu sou amplamente a favor. É proibir qualquer manifestação de defesa do nazismo ou de defesa da sua organização política. Isso eu acho que deveria ser claro na lei, mas por hoje nós não podemos fazer isso, gente. Nem punir um cara por uma conduta anterior ao que a lei penal previu. Então, por isso não dá para punir. Nós temos que tentar encontrar na fala, eu acho que é isso que o Ministério Público está investigando, Pedro. Sim. Se há na fala algum elemento que possa ser enquadrado no caput do artigo 20, que é o do antirracismo. Porque nazismo tem tudo a ver com racismo. Né? Então, é isso que eles devem estar apurando. Eu não estou aqui fechando uma posição. Eu estou dizendo apenas uma coisa, que o fato de alguém defender a mudança da Constituição e das leis, mesmo que por razões abjetas, não é crime no nosso sistema e está protegido pela liberdade de expressão, sim. Para vocês verem a complexidade que é essa questão de gestos e de símbolos nazistas na sociedade. Nessa brecha legal, eles continuam fazendo absurdos.